Queria primeiro dizer o meu grande prazer de estar pela primeira vez em frente das câmaras de uma televisão livre para livremente rir convosco durante alguns minutos. Venho hoje dizer-vos alguns poemas satíricos. Poemas satíricos são poemas que fazem rir, mas que também dão que pensar. É claro que o riso contido nestes poemas é todo ele um riso do tempo da outra senhora. Todos estes poemas foram escritos durante o tempo do falecido regime e, portanto, contêm um riso um pouco amargo, um pouco dolorido, muitas vezes. O riso que é diferente do riso aberto que é e deve ser agora o de nós todos. O primeiro poema chama-se Arte Peripoética e é assim. Aristóteles, visita de casa de minha avó, não acharia esquisita esta forma de estar só. Esta maneira de ser contra a maneira do tempo, esta maneira de ver o que o tempo tem por dentro. Aristóteles diria entre dois golos de chá que o melhor ainda seria deixar o tempo onde está, pô-lo de parte no tema e de perto na poesia, para manter o poema dentro da ordem do dia. Aristóteles, visita de casa de minha avó, não acharia esquisita esta forma de estar só. Esta maneira de riso, que é a mais original forma de se ter juízo e ser poeta atual. Aristóteles sabia que o poeta, depois de tudo inventado, depois de tudo previsto, de tudo vistoriado, teria de fazer isto para não continuar o que já estava acabado. Teria de ser presente, não futuro antecipado, não profeta, não vidente, mas aço bem temperado, cachorro ferrando o dente na canela do passado, adaga cravando a ponta no coração do sentido, palavra osso furando, pele de cão perseguido. Aristóteles, visita de casa de minha avó, também diria: antes só do que mal acompanhado, antes morto emparedado em muro de pedra e cal, aonde não entra bicho que não seja essencial à evasão da palavra deste silêncio mortal. A seguir, um poema mais divertido e que visa um certo extrato da sociedade à qual eu estive muito ligado, não por minha culpa, mas por culpa de quem me fez. Chama-se Pavana para uma burguesa defunta. A cabeça de vaca de minha tia mais velha repousa em garra lenta no cemitério maior. Rói-lhe o bicho das contas a fímbria da orelha, rói-lhe o rato da raiva, as narinas sem cor. Repousa em paz. Raposa que na toca fareja a galinhola e o fricassé. Já não mija, mas cheira. Já não vive, mas ousa ser a santa que foi, ser o estrondo que é. A cabeça de vaca de minha tia refoga as lágrimas burguesas da família enlatada. Cozinha-lhe memória um viúvo de toga, descasca-lhe a cebola uma filha frustrada. A cabeça de vaca de minha tia meneia o sim, sim, o não, não dos outros semivivos. Na família, a razão de se morrer a meias é a exalação dos suspiros cativos. Se não fosse o desgosto, se não fosse a gordura, o retrato na sala, o buraco no ventre, se não fosse da força tinha feito a escritura. Nem sequer houve tempo para o oiro dos dentes. Minha tia mastiga, minha tia castiga na saleta do inferno as almas dos criados. Não me limpaste o pó. A campa tem ortigas. Atrasaste o jantar dos condenados. A cabeça da vaca de minha tia sem nome cose no fogo brando do que a passar a história. Resolve-se na boca, dissolve-se na fome do Senhor que a devora em sua santa glória. A rainha mãe pariu um coelho, a rainha avó pariu um lagarto. A duquesa velha foi-se ver ao espelho e morreu de parto. Morre-se de parto, morre-se de perto, morre-se de morte audiovisual. Estamos todos mortos, estamos todos certos. A morte é um estado muito natural. O filho do chefe abriu o traseiro. O pai prepotente meteu lá o dedo. O filho rebelde mordeu o primeiro e morreu de medo. Morre-se de medo, morre-se de incesto, morre-se de morte reto-paternal. Estamos todos mortos, estamos todos certos. A morte é um estado muito natural. O senhor presidente
foi operado a um corno. O senhor impotente foi operado a um dente. O senhor general, quando saiu do forno, morreu de repente. Morre-se cozido, morre-se casado, morre-se de morte pública ou frontal. Estamos todos mortos, todos descansados. A morte é um estado muito natural. O chefe da polícia morreu no seu posto, vítima de mal cardiovascular. O primeiro-ministro morreu de desgosto e pôs-se a cantar. Morre-se de pasmo, morre-se de espasmo, morre-se de morte ministerial. Estamos todos mortos, somos todos asnos, a morte é um estado muito natural. Ora, acontece que eu recitei este poema num comício na Marinha Grande, ao qual fui acompanhado pelo meu velho amigo e militante comunista Manuel Guedes, que presidiu esse comício pouco depois das eleições da CDE em 1969. E o chefe da polícia, justamente, que ainda não tinha morrido de mal cardiovascular, mas gostava de vasculhar, o chefe da polícia da Marinha Grande manda uma participação para a PIDE. E eu sou chamado, 4 ou 5 dias a seguir, sou chamado à PIDE para prestar declarações literárias sobre este poema. E eu, evidentemente, agora tem piada, na altura nós não achávamos piada nenhuma. E, enfim, lá me puseram num daqueles cursos de interrogatórios, trataram-me com toda a deferência, porque evidentemente que eu era uma pessoa conhecida e, portanto, comigo as coisas, enfim, não eram tão irresponsáveis como eram com a maior parte das pessoas que eles torturavam. Em todo o caso, nós estávamos lá assim com o coração um bocado aflito, enfim, não era nada agradável ver ali 3 esbirros à minha frente a fazerem perguntas sobre literatura ainda por cima. Mas eu que também sou duro de roer, o que é que eu fiz? Dizem-me assim: o senhor presidente foi operado a um corno, o senhor general quando saiu do forno, o chefe da polícia, o declarante. Faça favor de esclarecer quem é este presidente, quem é este general e quem é este chefe da polícia. Eu penso meio minuto e digo assim: é para os autos. Faça favor de escrever. Esclarece o declarante que, começando o poema e agora, ou muda de tipo de letra, ou então faz traços verticais. Porque quando eu vou citar um poema, e quando se escreve um poema em prosa, escreve-se assim. O agente olhou para mim com ar espantado. Então eu explico-lhe como é. Escreva. A rainha-mãe pariu um coelho, traço vertical. A rainha-avó pariu um lagarto, traço vertical. A duquesa velha foi-se ver ao espelho, traço vertical, e morreu de parto, ponto final. Esclarece o declarante que, não sendo Portugal uma monarquia, não poderia referir-se nem ao presidente, nem ao general, nem ao chefe da polícia deste país. Isto é uma coisa engraçada, é uma história que hoje é pitoresca, mas que naquele tempo, evidentemente, enfim, eu a disse um bocadinho com o coração ao pé da boca. E para terminar, vou-lhe dizer mais um poema do tempo em que nós tínhamos que chamar as coisas por outros nomes, de maneira que é um poema chamado Objeto e que é assim: há que dizer-se das coisas o sumenos que elas são. Se for um copo, é um copo. Se for um cão, é um cão. Mas quando um copo se parte e quando um cão faz não, então um copo é um caco e um cão não passa de um cão. 4 cacos são um copo, 4 latidos um cão. Mas se forem de vidraça e logo forem de janela, mas se forem de pirraça e logo forem cadela, e se o copo for rachado, e se o cão não tiver dono, não é um copo, é um gato, não é um cão, é um chato que nos interrompe o sono. E se o chato não for chato e apenas cão sem coleira, e se o copo for de sopa, não é um copo, é um prato, não é um cão, é litrato, que anda sem era nem beira e não ganha para a roupa. E se o prato for de merda e o litrato for da esquerda, parte-se o prato que é caco, mata-se o vato que é cão, escreveremos então parte, prato, sapo, gato, vai-te, vato, foge, cão. Assim se chamam as coisas pelos nomes que elas são. Muita gente que sai de casa por ter condições precárias, por não ter educação, por não ter acesso a um determinado número de coisas. Eu tinha demais. Eu nasci na altíssima burguesia, uma família que ao tempo da minha saída de casa tinha, por exemplo, 3 empregadas, um motorista e um jardineiro. Vivia no maior dos luxos, mas havia coisas também muito negativas. Minha mãe tinha morrido quando eu era muito novo, meu pai era uma pessoa muito mal formada, era legionário, aliás, fazia parte da legião, algo já o que é. Passei uma infância entre o colégio de padres, uma enorme repressão de tipo religioso, de tipo fascista, digamos assim, e não sei porquê, sem ter até grandes esclarecimentos no momento, comecei-me a revoltar contra aquele contexto, aquele ambiente, de tal modo que aos 16 anos não aguentei mais e saí de casa. Saí de casa com 2 malas e 25 tostões. José Carlos Ari dos Santos, poeta, Lisboa, 1937. Poeta castrado, não. Serei tudo o que disserem por inveja ou negação. Cabeçudo,
dromedário, fogueira de exibição, teorema, corolário, poema de mão em mão, lanzudo, publicitário, malabarista, murcão. Serei tudo o que disserem, poeta castrado não. Os que entendem como eu as linhas com que me escrevo reconhecem o que é meu em tudo quanto lhes devo. Ternura, como já disse, sempre que faço um poema, saudade que se partisse me alagaria de pena, e também uma coragem, uma alegria serena em renegar a poesia quando ela nos envenena. Os que entendem como eu a força que tem um verso reconhecem o que é seu quando lhes mostro o reverso. Da fome já se não fala, é tão vulgar que nos cansa. Mas que dizer de uma bala num esqueleto de criança? Do frio não reza a história, a morte é branda e letal. Mas que dizer da memória de uma bomba de napalm? E o resto? O resto que pode ser o poema dia a dia, um bisturi a crescer nas costas de uma judia, um filho que vai nascer parido por asfixia. Não venham dizer que é fonética a poesia. Sei tudo o que disserem, por inveja ou negação. Demagogo, mau profeta, falso médico, ladrão, prostituta, proxeneta, espoleta, televisão. Serei tudo o que disserem. Poeta castrado, não. Em nome dos nossos braços, em nome das nossas mãos, em nome de quantos passos deram os nossos irmãos, em nome das ferramentas que nos magoaram os dedos, das servícias, das tormentas, das torturas, dos degredos, em nome daquele nome que herdamos dos nossos pais, em nome da sua fome, dizemos não passam mais. E em nome de milénios de prisão adicionada, em nome de tantos gênios com a voz amordaçada, em nome dos camponeses com a terra confiscada, em nome dos portugueses com a carne estilhaçada, em nome daqueles nomes escarrados nos tribunais, dizemos que há outros nomes que não passam nunca mais. Em nome do que nós temos, em nome do que nós fomos, revolução que fizemos, democracia que somos, em nome da unidade, linda flor da classe operária, em nome da liberdade, flor imensa e proletária, em nome desta vontade de sermos todos iguais, diante de toda a gente, dizemos não passam mais. Em nome de quantos corpos nossos filhos foram feitos, em nome de quantos mortos vivem nos nossos direitos, em nome de quantos vivos dão mais vida à nossa voz, não mais seremos cativos. O trabalho somos nós, por isso tornos, enxadas, canetas, fresas, dedais, são as nossas barricadas que dizem não passam mais. E em nome das conquistas vindas dos ventos de abril, reforma agrária, controlo operário no meio fabril, empresas que são do Estado porque o seu dono é o povo, em nome de lado a lado termos feito um país novo, em nome da nossa frente e dos nossos ideais, em frente de toda a gente, dizemos não passam mais. Em nome do que passamos, não deixaremos passar o patrão que ultrapassamos e que nos quer trespassar. E por onde a gente passa a palavra. Cada rua, cada praça é o chão que o povo lavra. Passaremos adiante com passo firme e seguro. O passado é já bastante. Vamos passar ao futuro.